redenção, o sacrifício, se atualizará, maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, iniciamos hoje a nossa caminhada de preparação para celebrarmos o Natal de Jesus. Essa caminhada nós chamamos de Advento, tempo de espera, tempo de preparação, tempo de vigilância, e a ordem vem do próprio Jesus: vigiai, ficai atentos, porque nós não sabemos quando nós vamos acertar as nossas contas lá com Jesus. Portanto, as leituras desse primeiro domingo do Advento nos convida a caminharmos na nossa história com a certeza de que o Senhor vem vindo ao nosso encontro. É por isso que a igreja nos apresenta alguns símbolos bonitos: a cor roxa, a cor que faz com que olhemos mais para dentro de nós, a coroa do Advento, algo circular, lembrando o amor de Deus que não tem começo, não tem fim. Essa coroa vem envolvida com um ramo verde, para lembrar que caminhamos sempre na esperança. Essa coroa vem com uma fita vermelha, lembrando o Espírito Santo que embala toda a criação. E é engraçado que a coroa do Advento nem foi inventada por nós católicos, foi inventada por um evangélico, por um protestante. E nós achamos bonito esse sinal, esse símbolo, e acabamos adotando na nossa caminhada, porque nos ajuda também a preparar. Vem com 4 velas, os 4 domingos que antecedem o Natal. E quanto mais perto do Natal nós vamos chegando, mais a coroa vai ficando com as velas acesas, para dizer que a nossa caminhada, ela termina lá na noite do Natal, quando nós vamos acolher Jesus no nosso coração. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá do livro das profecias de Isaías, profeta Isaías, o capítulo 63. O profeta Isaías, nós sabemos, exerce a sua missão profética entre os exilados lá na Babilônia, no ano mais ou menos 537 antes de Cristo.
exerce o ministério antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Então, o capítulo 63 é o pós-exílio. Exílio foi aquela experiência que o povo de Deus passou no ano 597, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou todo mundo para o exílio na Babilônia. Então, nesse período de 40 anos, Deus fez surgir vários profetas, alimentando a esperança, destruindo falsas expectativas, fazendo com que o povo se voltasse mais para Deus e menos para si. Então, capítulo 63, eles estão voltando para Jerusalém e aos poucos vão reconstruindo a cidade, vão reconstruindo a esperança. Mas é um povo que não tem nenhuma perspectiva de futuro. Voltaram dessa experiência arrasados. Então o povo se dirige ao Deus da história, pedindo que esse Deus intervenha em seu favor, que esse Deus o salve. E esse povo pede perdão. Esse texto que nós lemos hoje é uma espécie de oração. E nessa oração Deus é chamado de Pai. Deus é chamado de Redentor. É Pai porque protege, é Redentor porque está presente, porque defende. Portanto, o profeta pede que Deus Pai, que Deus Redentor, não deixe o povo continuar a endurecer o coração, e com isso, afastando-se cada vez mais de Deus. Vamos entender uma coisa, gente. Quando o povo volta da experiência lá na Babilônia, eles voltam descrente de tudo, e assumiram um propósito ou uma postura de não reconhecer mais Deus nenhum. Sabemos que era uma religião politeísta, acreditavam em vários deuses. Então nós não vamos acreditar mais em ninguém, porque nós acreditamos e passamos por essa experiência de escravo por 40 anos. Então voltaram assumindo essa postura. Então, ao assumir essa postura, eu não quero mais Deus na minha vida, as portas para uma vida mergulhada no pecado se abrem, para uma vida mergulhada na infidelidade, na injustiça. Então era praticamente impossível reverter esse quadro, fazer com que o povo voltasse de novo para Deus e novamente trilhasse os caminhos de vida, os caminhos de salvação. O profeta acredita que é possível, mas o povo por si só não é capaz de fazer esse processo. Então, diante disso, o profeta vem pedir que Deus também assuma a sua responsabilidade de pai, assuma a sua responsabilidade de redentor e desça do céu para transformar o coração do povo. E é nessa certeza que se fundamenta a esperança. Jesus é o Deus que desceu do céu. E aí o texto da primeira leitura termina com o profeta chamando Deus de oleiro e o seu povo o barro, que o artista vai modelando com amor, com cuidado. O que é que isso nos lembra, gente? Senão o livro do Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7. Quando Deus cria tudo, quando Deus faz com amor tudo e percebe que ali precisava da sua obra principal, precisava fazer o homem. Então Deus vai passear lá no jardim e começa a juntar um monte de barro, começa a dar forma naquele barro, e ali Deus cria o homem. E sopra no nariz do homem o sopro da vida. Portanto, Deus é esse grande oleiro, nós somos o barro nas mãos de Deus. E nesse tempo de advento, nós pedimos que nós, enquanto barro, sejamos modelados por Deus, que Deus nos modele de acordo com a sua vontade, não de acordo com as minhas vontades. Portanto, essa nova intervenção de Deus, agora, é para mudar o coração do homem. E de coração mudado, de coração transformado, nasce uma nova humanidade. Nasce um novo povo. Depois da segunda leitura,
tirada lá da carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, é outro texto de agradecimento, em que Paulo vem agradecer pela vida da comunidade de Corinto, comunidade que ele mesmo fundou lá no ano 52 depois de Cristo. E Paulo fala de dois aspectos importantes nessa segunda leitura, na vida dessa comunidade. Primeiro, ele fala sobre os dons que a comunidade recebeu através de Jesus. E depois, ele fala da finalidade desses dons. Para que servem esses dons? Por que a comunidade foi escolhida? E Paulo deixa muito claro que a comunidade de Corinto, ela é privilegiada, ela é amada por Deus. É por isso que eles são cheios de dons. Versículo 7. E esses dons não são para outra coisa, senão para serem colocados a serviço dos outros, a serviço da comunidade. Portanto, Paulo está certo de que Deus, ao acumular de dons à comunidade de Corinto, ele está contando com essa comunidade para que o Evangelho seja vivido até o nosso encontro final com Jesus. Deus também acumulou a comunidade de Santa Mônica de muitos dons. Só que muitos estão escondidos por aí. O que é que eu ando fazendo com esses dons que Deus me deu? Será que eu não posso fazer com que esse reino aconteça de forma mais rápida, colocando esses dons a serviço dos outros? Será que o nosso encontro final com Jesus será o encontro depois de viver o Evangelho, ou será o encontro depois de viver as coisas do mundo? Nós precisamos pensar nisso, gente. Vigiai. Depois o nosso Evangelho, o capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, esse trecho do Evangelho foi escrito mais ou menos na penúltima semana de vida de Jesus. Aquela semana mais tensa da vida de Jesus, em que não tinha como mais voltar atrás. Já estava decidido pelo judaísmo que esse homem precisava sair de circulação. Afinal de contas, quem é esse homem que vem abalar as estruturas dessa religião oficial? Um homem que vem falar que Deus é amor, enquanto nós pregamos um Deus que é um legislador, um Deus que é um juiz, um Deus que é um contador, que fica lá somando os meus pecados para depois me mandar para o inferno. Quem é esse homem que vem falar que os pecadores e as prostitutas vão chegar no céu primeiro do que nós? Então nós precisamos tirar esse homem de circulação. Então foi decidida a morte de Jesus. Diante desses fatos, não aceitavam o Deus que Jesus apresentava. Porque para seguir esse Deus de Jesus, eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Eu preciso mudar o meu coração. Eu não posso carregar as coisas que o mundo vai colocando lá dentro. Então foi decidido que Jesus precisava ser eliminado. Mas Jesus reúne os seus discípulos e oferece a esses discípulos um amplo ensinamento. É aquilo que na teologia nós chamamos de discurso escatológico, cheio de símbolos, cheio de enigmas, muito parecido com o livro do Apocalipse. Mas afinal de contas, o que Jesus queria falando assim com a comunidade? Olha só o cuidado de Jesus com a comunidade. Prestes a sofrer a paixão, prestes a ser pregado na cruz, ele ainda se preocupa com os discípulos, indicando para essa comunidade uma postura, um comportamento, para que continuassem caminhando na história. E ele está ciente que essa caminhada não será uma caminhada fácil. É por isso que o texto de hoje nos apresenta esse apelo à fidelidade, esse apelo à coragem e, sobretudo, à vigilância. Quem é o dono da casa, ou quem é o senhor desse evangelho? É evidente que é Jesus que, ao deixar o mundo e voltar para o Pai, ele confia aos discípulos a tarefa de construir o reino. Portanto, o discípulo de Jesus não pode ficar de braços cruzados.
Discípulo de Jesus tem uma missão. Nós não podemos esperar o Senhor que vem de forma acomodada, deixando o tempo passar. Não, gente. Esperar o Senhor que vem é assumir um compromisso de fazer esse mundo um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo, um mundo mais solidário, um mundo com mais amor. E o Evangelho diz que o porteiro foi responsável para ficar vigiando essa casa. Olha só que interessante. Qual é a função de um vigia? Se não vigiar. Qual é a função do vigia lá do condomínio onde eu moro? Se não vigiar para que nada estranho entre dentro do condomínio. Qual é a função do vigia da rua? Se não tomar conta das casas para que nada estranho entre dentro das casas. Portanto, quem são esses porteiros que Jesus fala no Evangelho de hoje? Somos nós, uma catequista, um dizimista, um agente de pastoral, que tem por missão impedir que a comunidade seja invadida por supostos valores estranhos ao Evangelho. Portanto, é não permitir que as coisas do mundo entrem dentro das pastorais, entrem dentro da comunidade. Percebe-se, gente, que nós estamos vivendo tempos muito sombrios, em que nós tratamos aqueles que convivem conosco dentro das comunidades com os mesmos critérios que o mundo trata. Se não está de acordo com a minha vontade, então eu viro a cara, eu não converso mais. Espera aí, então isso aqui não é o reino de Deus? As coisas do mundo precisam ficar lá no mundo. Aqui nós temos um mandamento maior: amai-vos uns aos outros. Ou nós nos apegamos a isso, ou então nós transformamos a nossa comunidade num clube de amigos, ou numa reunião de condomínio, onde não se tem compromisso de amor de um para com o outro. Por isso é preciso vigiar o meu comportamento. Será que o meu comportamento não está escandalizando o outro? Será que o meu comportamento não está fazendo com que o outro vai procurar uma experiência com Deus lá na outra igreja? Aqui atrás abriu uma igreja que parece uma boca do inferno, que grita o tempo todo. Será que o meu comportamento não está fazendo com que gente que convive aqui comigo vá buscar uma experiência fora? Então nós precisamos olhar mais para dentro do nosso coração, senão o nosso Natal será apenas o Natal de encher a barriga de comida. Não será o Natal de Jesus. Não será o Natal o momento em que Deus veio morar no nosso meio. Será apenas um momento de descansar, será apenas um momento de passear. Palavra-chave desse evangelho de domingo é a vigilância. Vigilância não é viver à margem da história, evitando colocar a mão na massa, mas sim construindo uma comunidade no amor, na solidariedade, uma comunidade na justiça. Então, para isso, nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude. Nós somos fracos, mas com a força do Espírito Santo, nós conseguimos dar o primeiro passo e dizer para o Senhor: ô Senhor, você está chegando no nosso meio? Não permita que o meu coração te receba naquela noite do Natal do jeito que ele se encontra hoje. Eu preciso trabalhar esse coração. Então trabalhe o Senhor comigo. Seja o meu coração esse monte de barro, e o Senhor modele ele do jeito que o Senhor quiser. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.